Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse vídeo eu quero falar sobre um tipo de lesão que eu acho que muita gente já viu, mas não sabe do que se trata. Talvez você que está me assistindo já tenha visto na rua pessoas que usam um curativo, muitas vezes uma atadura na região do tornozelo, e usam esse curativo por muito tempo. Geralmente essa perna está inchada, a pessoa anda mancando. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, essa lesão trata-se de uma úlcera venosa. E por que ela acontece? Por causa de uma doença do sistema circulatório. O nosso sistema circulatório é um conjunto de vasos sanguíneos, as artérias e as veias. As artérias levam o sangue do coração para o restante do corpo e as veias fazem o sentido inverso, trazendo o sangue do corpo de volta ao coração. Só que em algumas pessoas existe uma insuficiência venosa. O fluxo sanguíneo dentro das veias, ele é mais lento, ele encontra algumas dificuldades para fluir. E aí o que acontece? Um acúmulo de sangue, principalmente nas extremidades, nas pernas. E à medida que esse sangue vai acumulando, ele vai congestionando na região das pernas, a pressão dentro das veias ela vai aumentando. Esse sangue vai sendo pressionado, as paredes das veias vão sendo pressionadas a ponto de dilatar o vaso. Por isso que o primeiro sinal de doença circulatória, de insuficiência circulatória, é a varize. As varizes são dilatações das veias. Essas veias vão se dilatando, vão ficando mais visíveis. E, além das varizes, a gente tem alterações na pele. Então, um escurecimento dessa pele. A gente tem um edema nesses membros. Por que acontece o edema? Porque a pressão dentro das veias vai forçar o plasma a ultrapassar a parede do vaso. Então ele vai sair dos vasos para o tecido subcutâneo que está em volta desse vaso e vai se acumulando, vai se infiltrando. Esse líquido que vai se acumulando nos tecidos vai tornando a perna mais inchada, é o que a gente chama de edema. Além do edema, você tem também uma mudança de coloração da pele, porque algumas células, as hemácias, vão extravasar e vão começar a se depositar no tecido subcutâneo, abaixo da pele. E à medida que essas hemácias vão se depositando, vão se degradando, elas vão soltando um pigmento, a hemosiderina, que vai escurecer a pele. E aí aparece o que a gente chama de eczema, o escurecimento dessa pele, a descamação, a pessoa reclama de uma sensação de prurido, ardência na pele. Então, esse processo inflamatório, essa dermatite, essa alteração da pele e da textura, da coloração, é um processo inflamatório, é uma dermatite crônica, chamada dermatite ocre. É um processo que é progressivo e que vai deixando aquela pele, aquele tecido cada vez mais fragilizado. É por isso que as pessoas que têm insuficiência venosa crônica também correm um alto risco de ter erisipela. O que é erisipela? É a infecção da pele e do tecido subcutâneo. Você já tem uma perna que está com inflamação crônica, um processo inflamatório crônico, você já tem uma dificuldade circulatória, uma insuficiência venosa, e aí qualquer pequeno trauma, às vezes uma picadinha de um inseto, um arranhão, mesmo que superficial, é uma porta de entrada para bactérias que vão invadir esse tecido, vão se multiplicar e vão se alastrar, vão produzir um quadro de infecção aguda de forma muito rápida. A erisipela é justamente esse quadro de infecção aguda do tecido subcutâneo. E aí o que a gente observa? Dor, febre, a perna fica muito vermelha, muito inchada, podem aparecer bolhas. Esse é o quadro de erisipela, que é muito frequente em pessoas que têm insuficiência venosa. É um quadro agudo
que precisa ser tratado com antibióticos. Mas voltando ao tema inicial do vídeo, que é a úlcera venosa, como é que a gente faz para reconhecer uma úlcera venosa? Geralmente, ela aparece na região do tornozelo, entre a panturrilha e o pé, uma região que a gente chama de região da polaina. A maioria das úlceras venosas vão surgir nessa parte da perna. Também é uma lesão que costuma ser mais superficial. Quando a gente compara com a úlcera arterial, com a úlcera diabética, a úlcera venosa geralmente ela atinge somente pele e tecido subcutâneo. Ela pode ser bastante extensa, mas geralmente não é tão profunda. Ela é considerada uma lesão mais superficial. Também é uma lesão bastante exudativa. Ela é muito úmida. Ela drena muita umidade, muito líquido. E por que isso? Porque o edema que está em volta dessa lesão é o acúmulo de líquido. É aquele líquido que saiu da circulação sanguínea e que se infiltrou nos tecidos. Então, existe uma tendência desse líquido que está congestionado sair pela lesão, pela úlcera venosa. E é uma ferida crônica. É muito comum que as pessoas que apresentam úlcera venosa tenham um processo de cicatrização muito lento, muito arrastado. Pode levar meses ou até anos. Então, é uma ferida crônica de cicatrização demorada e de alto risco de infecção. Justamente por essa cronicidade, existe um risco de contaminação e de infecção desse tipo de lesão. Mas e aí, como é que a gente trata a úlcera venosa? O primeiro passo é fazer um curativo adequado às características da lesão. Então, se é uma lesão que é muito úmida, muito exudativa, que vai drenar muito líquido, a gente tem que selecionar um curativo que tem uma alta capacidade de absorção. Por exemplo, as espumas de poliuretano, as hidrofibras, são materiais que têm uma capacidade de absorção superior à gaze comum. Então, eles vão dar conta de absorver esse exudato de maneira mais eficiente do que a gaze comum. Outro cuidado é com a limpeza, com a higienização dessa ferida. Como eu falei, por ela ser uma ferida de longa duração, a gente tem que ter muito cuidado, muita eficiência no momento de higienizar. Usar o soro fisiológico em quantidade adequada, usar muitas vezes uma solução antisséptica para diminuir, para baixar a carga bacteriana, para prevenir infecção no leito dessa ferida. E ter muita atenção também com a pele ao redor da lesão. Por ser uma lesão muito úmida, é muito comum que essa pele, que essa borda da lesão esteja macerada, esteja encharcada. Então a gente tem que ter o cuidado de proteger, de usar produtos que vão tratar a maceração, que vão tratar a inflamação. Muitas vezes essa pele ao redor da ferida tem sinais de inflamação, a gente também tem que ter produtos que vão tratar essa inflamação ao redor da ferida, porque a gente precisa lembrar que a ferida cicatriza das bordas para o centro. Então é muito importante que a região ao redor da ferida esteja saudável, que essa pele seja bem cuidada para que ela consiga cicatrizar, que ela consiga fechar. Além dos cuidados diretos com a ferida, a questão do curativo em si, o paciente que tem úlcera venosa precisa ter algumas medidas para melhorar a circulação sanguínea, para melhorar o retorno venoso. Que medidas são essas? O repouso com os membros elevados, né? Então tirar aquele período do dia para deitar com as pernas elevadas, para facilitar o retorno venoso, para melhorar a circulação. Isso vai combater o inchaço, vai diminuir o edema nas pernas. Usar medidas de compressão dos membros inferiores, as meias compressivas, a bandagem elástica, a bota de una. Esses tratamentos são importantes, mas precisam de uma avaliação profissional para que se avalie se existe contraindicação, se esse paciente pode utilizar esses métodos de compressão. E aí você precisa fazer uma consulta com o angiologista, precisa fazer o acompanhamento com o enfermeiro estomaterapeuta antes de usar esses métodos de compressão. E se você é profissional de saúde, se você é profissional de enfermagem ou mesmo estudante de enfermagem e quer aprender mais
sobre como tratar pessoas que têm úlcera venosa e outros tipos de feridas, eu preparei um e-book com todas essas informações, muitas dicas sobre feridas e curativos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só você clicar e adquirir o seu. Até a próxima!